amados irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais este grande culto de adoração, louvor ao Senhor e pregação da sua santa palavra. Que todos nós, com o coração livre, aberto e alegre, possamos adorar a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, como nosso Deus merece. Que possamos prestar louvores a Ele, porque bom é louvar ao Senhor e dar louvores ao seu santo nome. E que também possamos receber mais uma vez uma porção da sua santa palavra. Que Deus, em sua infinita graça, ministre mais uma vez a sua palavra ao nosso coração e que todos nós sejamos ricamente e abundantemente abençoados através deste culto, em nome do Senhor Jesus. Nós também aproveitaremos este culto para homenagearmos e também agradecermos a Deus por essas mulheres guerreiras, abençoadas, abençoadoras, as nossas heroínas, que são as nossas queridas mamães, né? Nós louvamos a Deus pela vida das nossas mães e neste dia, que é o Dia das Mães, nós queremos homenageá-las e que todas elas sejam ricamente abençoadas através deste culto, em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos e nós vamos fazer uma leitura devocional no Salmo de número 92. Salmo 92, onde nós encontramos as seguintes palavras: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor e vamos então entregar este culto nas mãos do Senhor. Oremos a Deus. Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos dás de mais uma vez nos reunirmos em nossas casas com o objetivo, ó Deus, de adorarmos a ti, louvarmos o teu nome, prestarmos culto ao Senhor, porque reconhecemos que tu és o único Deus, tu és o nosso Deus e somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Aceita, ó Deus, este culto que a ti estamos prestando e rogamos que mais uma vez derrames sobre nós da tua graça, que tu nos abençoes, ó Deus, fale conosco através desse culto, através dos louvores, das orações, da ministração da palavra. Queremos agradecer-te, ó Deus, de todo o nosso coração, pela vida das nossas queridas mamães, pela bênção que elas foram e que tem sido, ó Deus, em nossas vidas. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor por essas mulheres abençoadas, abençoadoras. Nós sempre, ó Deus, vamos honrá-las e agradecer a ti pela vida delas. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz
Amém e amém. Que Deus nos abençoe e use este culto para que o seu nome seja exaltado e toda a sua igreja seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Nós teremos então uma primeira parte com a ministração dos louvores, através da nossa querida irmã Ana Cabral e nosso irmão Rui. Haverá também a participação, de outros irmãos durante este culto. Haverá a ministração da palavra, uma palavra que nós vamos transmitir, e a missionária Mirtes também transmitirá uma palavra às queridas mamães, e que Deus nos abençoe e que o nome dele seja exaltado. Amém, amados? Então vamos cultuar a Deus com alegria nesse domingo. Ora então, muito bom dia. Gostaríamos de dar as boas-vindas a este espaço aqui em que nós fazemos o nosso culto por esta via um bocadinho diferente da habitual, mas o sentido é completamente o mesmo. Nós queremos louvar e engrandecer o nosso Deus, queremos aprender mais da sua palavra, queremos orar e mesmo cada um em sua casa, queremos num só espírito, num só corpo, louvar o nosso Deus. Nós somos a Igreja Evangélica Congregacional Pontesorense e gostaríamos de vos convidar então a juntarem-se a nós e a louvarem ao nosso Deus nesta manhã. Nós vamos agora iniciar com um corinho, que é o corinho número 156 dos nossos livros de cores. E vamos pegar nas últimas palavras que nós acabámos de ler do Salmo. Falámos que o Senhor é a rocha, e mais do que termos o Senhor como a rocha, também temos Jesus como a rocha da nossa salvação. E se pensarmos bem, também temos o Espírito Santo como uma rocha que nos acompanha firmemente, ensinando-nos aquilo que nós devemos seguir e nós devemos fazer, o nosso conselheiro, como Jesus lhe chamou. Então nós queremos enaltecer esta rocha que é Jesus, queremos magnificar ao nosso Deus, cantar louvores nesta linda manhã de domingo. Vamos então cantar o corinho número 156 dos nossos livros de cores. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade. Podíamos continuar assim no Salmo 92,
mas queremos pegar exatamente neste mote de cantar de manhã. E então o hino que nós vamos cantar do nosso Salmos e Hinos é um hino de louvor ao nosso Deus, enaltecendo o nosso Deus. E na primeira estrofe diz logo: cantam de manhã nossas vozes com ardor. E realmente que nós, nas nossas casas, onde nós estejamos, sozinhos, acompanhados, com família, não interessa, mas possamos neste momento cantar com força, com ardor ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus. É o hino 247 dos nossos Salmos e Hinos e assim estaremos louvando o seu santo nome.
se doblará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Será, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Bom, como sabemos, hoje é o Dia das Mães e eu quero então transmitir uma palavra de encorajamento a você, enquanto mulher, esposa e mãe, nesse dia especial. E essa palavra encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3, onde nós encontramos as seguintes palavras. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra e rogamos que mais uma vez tu, Pai, ilumines as nossas mentes e quebrantes o nosso coração para recebermos esta palavra. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Queridos e queridas, a palavra de encorajamento que nós queremos transmitir aos irmãos e às irmãs nesse dia encontra-se nesse texto, que são, na verdade, 3 atitudes fundamentais que vão nos proporcionar a vitória em todas e quaisquer situações do nosso viver, em nossa caminhada nessa terra. Porque sabemos que a nossa vida ela não é marcada apenas por vitórias, por conquistas, por alegrias. Há momentos difíceis, de angústia, de tristeza, situações difíceis que muitas vezes surgem no nosso viver, tempestades, embates terríveis surgem na nossa história. E nós, como cristãos e à luz da palavra do Senhor, precisamos aprender a tomar as atitudes certas diante de tais situações. E o texto lido apresenta-nos 3 atitudes fundamentais. A primeira encontra-se no verso 1, quando diz assim: portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, essa expressão nos apresenta a primeira atitude. Livre-se dos embaraços que paralisam a sua vida. Livre-se dos embaraços que paralisam a sua vida. E os embaraços são apresentados aqui como pesos e pecados na versão Revista Almeida atualizada. Os pesos não são pecados em si mesmos, são as tristezas, angústias, amarguras, mágoas, medos que muitas vezes se instauram em nossa alma, em nosso coração e que muitas vezes impedem de corrermos com perseverança esta grande corrida da fé, porque elas nos paralisam. Então o texto diz: livre-se desse embaraço, que são os pesos da nossa alma, os pesos do nosso coração. Além dos pesos, o texto fala também a respeito dos pecados. Então, livre-se de todos os pecados, o pecado que tenazmente nos assedia. E a única maneira de tratarmos, de lidarmos com o pecado, irmãos e irmãs, é através, primeiramente, do reconhecimento. Nós precisamos reconhecê-los, reconhecer os pecados da nossa vida. E depois de reconhecê-los, nós precisamos confessá-los. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem que haver o reconhecimento, tem que haver a confissão e, em terceiro lugar, tem que haver o arrependimento. E arrependimento não é um mero remorso. Arrependimento implica em mudança de mente, de coração, de comportamento, de atitude. Implica em abandonarmos o pecado. Então, livre-se dos embaraços, de todos os pesos e de todos os pecados que muitas vezes paralisam a nossa vida e impedem de sermos mais do que vencedores em todas as coisas, em todas as áreas do nosso viver. A segunda atitude encontra-se no finalzinho desse verso primeiro. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira é a carreira da fé. É a nossa caminhada neste mundo que precisa ser corrida na presença de Deus. Ela é cheia de obstáculos, de desafios, de barreiras que precisam ser transpostas ao longo da nossa corrida. Por isso, para que possamos ser vencedores e vencedoras nessa corrida da fé, temos que corrê-la com perseverança. E o que é perseverança? É paciência, persistência, determinação. Exige de nossa parte, muitas vezes, resiliência. Não podemos nos intimidar, nos acovardar diante dos obstáculos, dos desafios da vida, porque se assim procedermos, não vamos conseguir correr. Vamos ficar estagnados, paralisados. Muitas vezes enfrentamos lutas, adversidades terríveis que nós não sabemos o que fazer. É exatamente neste momento que nós precisamos recorrer ao Senhor e à sua graça, que nos capacita a enfrentarmos e vencermos todas as situações e circunstâncias do nosso viver. Quantas mães sofrem, porque além de amargurarem as ofensas, as agressões físicas, verbais, muitas vezes dos seus próprios maridos, tem que ver essas mesmas atitudes se reproduzirem nos seus próprios filhos. Quanta ingratidão por parte dos filhos que muitas vezes não reconhecem aquilo que as mães fazem, que não honram as suas mães como devem honrar, que não amam e que não cuidam das suas mamães como poderiam cuidar. E quando perdem então as suas mães é que vão perceber o bem maior que eles perderam e que não souberam honrar, não souberam aproveitar quando tinham as suas mães diante da sua presença. Então, livre-se dos embaraços. E, em segundo lugar, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. E a terceira atitude apresentada no texto encontra-se no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos no versículo 1 uma expressão que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Esta grande nuvem de testemunhas, mencionada no texto, são os heróis da fé do passado, apresentados no capítulo anterior, no capítulo 11 deste livro de Hebreus. Então, esses grandes heróis da fé do passado e do presente, muitas vezes nos estimulam, porque são grandes exemplos, são grandes referenciais para a nossa própria vida. Eles nos estimulam, mas o único que pode realmente nos motivar, porque a motivação ela acontece de dentro para fora, é o Senhor Jesus Cristo. Então o texto diz que a terceira atitude de vitória que nós precisamos tomar é a de olhar para Jesus. Então olhe para Jesus, porque Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. É Ele que está conosco sempre, no início da corrida, durante a corrida, através do seu Espírito Santo, e nos espera na linha de chegada para nos abraçar, nos coroar e nos honrar. Então, olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Aquele que nunca nos abandona, nunca nos desampara, aquele que está conosco sempre. Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior referencial, é aquele que nos motiva a enfrentarmos e vencermos todos os obstáculos, barreiras e desafios desta corrida, absolutamente certos de que nele e por meio dele nós somos sempre mais do que vencedores. Então, livre-se dos embaraços, dos pesos e pecados, corra com perseverança essa carreira que lhe está proposta, essa carreira gloriosa, maravilhosa, em que o Senhor nos colocou e nos inseriu. E olhe, não para as circunstâncias, não para as lutas, as adversidades, os problemas, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todas as nossas queridas mamães e que todas possam celebrar este dia com alegria e gratidão nos nossos corações. Que Deus a cada dia renove as suas forças físicas, emocionais, espirituais, renove a sua alegria interior, a sua fé, a sua esperança e que todas as nossas queridas mamães sejam mais do que vencedoras em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém?
paz, queridos. Mais uma semana estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje, especialmente, trazendo uma palavra às mães, desejando a cada mãe um feliz Dia das Mães. Algumas eu sei que nem vão poder estar tão próximas aos filhos, né? Talvez os filhos, as que têm mais filhos, vão ter que se dividir, nem todos poderão ir ao mesmo tempo na casa, mas o meu desejo é que esse dia seja um dia abençoado sobre a sua vida, um dia feliz, um dia em que você possa celebrar a graça do Senhor pelo presente que Ele te deu de ser mãe, como também concedeu a mim esse presente. E eu vou ler em Gênesis, no capítulo 3, e vamos ler somente o versículo 20, que diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Vou ler novamente. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. E eu quero então compartilhar com você esse trecho da palavra. Nós conhecemos a história, né? Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher criados, seres humanos que foram formados por Deus para a sua glória, para o seu louvor, para a sua exaltação. E quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele olha para Eva e ele diz assim: esta é de fato osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto a chamarei varoa. No hebraico, Adma. O nome de Adão significa varão. Então o que ele fez? Ele viu uma mulher que era uma parte sua e ele diz assim: esta será Adma, varoa, para ter a identificação, então, homem, mulher. Mas quando a queda acontece, o pecado entra na humanidade, vem o juízo de morte, vem o juízo de dor, vem o juízo de suor, de peso no trabalho, vem a condenação sobre a natureza, a condenação sobre toda a criação. Então, quando Adão vai novamente referir-se à sua mulher, ele já não a chama de Admá, varoa, simplesmente o feminino do que ele era. Ele a chama de Eva, que tem todo um significado e revela uma esperança. Eva seria o quê? A mãe de toda a humanidade. Porque em Gênesis 3:15 e também 16, Deus faz uma promessa. Ele diz que virá um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, quando Adão dá esse nome a Eva, ele está a referir-se a essa esperança da continuidade da humanidade e não somente a lembrança e a esperança da graça de Deus e da promessa de Deus de que viria um descendente da mulher que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente e promoveria a reunião, a reconciliação entre Deus e a criação, entre o Criador e a criação. E essa esperança está presente no nome de Eva. E o que eu quero então trazer para nós mães, para esse momento que vai ser um momento de intercessão, de oração e de reflexão em relação ao nosso papel, é que Deus colocou em nós a semente da vida. Eva literalmente significa vida. Num contexto de condenação de morte, Adão dá à sua mulher o nome de vida. E isso é muito significativo. Toda mulher traz em seu ventre a semente da graça de Deus, que é a vida, o poder gerar a vida de uma criança, o poder conceber uma criança e mais, conceber uma criança para quem Deus tem um propósito. Nós mães sabemos que quando
sentimos os nossos filhos no nosso ventre, nós temos sonhos, nós temos desejos imensos para essa criança, de que ela seja um instrumento de honestidade, de integridade, de graça, de misericórdia, de compaixão, que essa criança venha ao mundo e marque o mundo com a sua presença de uma forma muito positiva. Essa é a esperança contida no nome Eva, vida. Vida, vida que vence a morte, vida que traz a esperança da restauração, do perdão e da misericórdia, vida cheia da presença de Deus, da promessa de Deus e da graça de Deus. Eva é essa esperança. Mãe, você é essa esperança. E é isso que nós precisamos trazer à nossa memória, de que não importa como estejam os dias, muitas mães têm chorado pelos seus filhos, filhos que às vezes estão distantes da casa do pai, filhos que às vezes são desonrosos, desobedientes. Tenha no seu coração e na sua mente a certeza de que quando Deus gerou essa vida, essa semente no seu ventre, Ele tinha um propósito. Então, ore ao Senhor, creia no Senhor, mantenha a sua fé e a sua esperança no Senhor, porque Ele não te chamou simplesmente para ser varoa. Ele te chamou para ser vida, para dar vida e para trazer a vida ao seu redor. Então, que o Senhor encha você de fé, de esperança, da certeza de que Deus conhece os seus filhos pelo nome, que Deus te deu o presente da maternidade e que Ele usa a sua vida. Nenhuma mãe é perfeita, como também Eva não foi, mas todas as mães trazem em si a promessa da graça divina, de que do nosso ventre virá aquele que pode restaurar e transformar toda a humanidade. Isso cumpriu-se literalmente em Maria, quando Jesus nasceu, o fruto do ventre de uma mulher que trouxe a restauração sobre toda a humanidade. Mas que a cada momento, você mãe, talvez aquela mãe que ainda tem o seu primeiro filhinho no ventre, você tenha a certeza de que o que Deus fez na sua vida não foi um juízo de condenação. O que Ele fez na sua vida foi plantar uma semente de esperança, a esperança da vida que vence a morte, que se sobrepõe ao juízo e que oferece a oportunidade da misericórdia, da compaixão, da graça e da restauração através do poder de Deus. Então eu vou orar por você nesse momento, nesse sentido, para que esse poder e essa graça encha o seu coração de esperança de que os seus filhos pertencem ao Senhor e de que você é bem-aventurada, bendita, abençoada, porque Deus te fez mãe. Senhor, nesse momento nós queremos agradecer por cada mãe que está a nos ouvir, que está a participar desse culto. Pai, vai até essas mães neste momento, toca nos seus corações, toca nas suas mentes, toca, Senhor, nos seus ventres, dá para elas a esperança de que os seus filhos pertencem a Ti, que elas podem crer que o Senhor tem cuidado desses que o Senhor deu a elas como um presente, como uma demonstração de graça. Obrigada, Deus, porque embora mães não somos perfeitas, mas temos diante do Senhor a esperança de que o Senhor fará tudo novo na nossa história. Senhor, toma cada mãe que talvez tenha os seus filhos distantes da tua casa, consola, conforta os seus corações, renova a esperança da vida dos seus filhos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, toma aquelas mães que por alguma situação possam estar enfrentando enfermidades dos filhos, ou quem sabe até já tenham sepultado seus filhos. Traz consolo ao seu coração e conforto em nome do Senhor Jesus. Deus, que a tua graça esteja sobre cada mãe, sobre cada mulher neste momento, Senhor. Aquelas que têm os seus filhinhos no ventre, abençoa, Senhor, o fruto do seu ventre. Dá sabedoria e direção a essa mãe, Senhor. Nós agradecemos e cremos que o Senhor ouve a nossa oração e te agradecemos porque fomos feitas varoas, mas não somente isso, Senhor,
fomos feitas mães. No nosso ventre, o Senhor colocou a semente da esperança de que toda a humanidade virá, que a história passará e que as mães continuarão a dar os seus filhos ao mundo para que eles sejam esperança de transformação e de mudança de todas as situações. Senhor, abençoa cada filho, desde o mais novinho até aquele de mais idade. Abençoa cada filho, Senhor, que eles saibam reconhecer e honrar o valor da sua mãe. E que neste dia em que as mães estão, muitas delas, distantes dos seus filhos, que o Senhor as abrace, as console e as fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Amém, queridos. A todas as mães, um abraço bem forte aí no seu coração. A minha mamãe, que possivelmente vai assistir também, um abraço e um beijo muito grande. Eu sou muito grata ao Senhor por ter me feito nascer no seu ventre. Que Deus abençoe a vida de cada mãe, de cada família, em cada lar. Em nome de Jesus. Joias raras e preciosas que vocês são. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo o que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de ti. O ouro eu consigo só admirar, mas olhando para ti posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em ti. O que fizeste ou deixaste de fazer não mudou o início, Deus escolheu-te. Tua realidade não está naquilo que tu possuis ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus contigo. Tu és um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Tu és preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Se desististe, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas olhando para ti posso Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em ti. O que fizeste ou deixaste de fazer não mudou o início, Deus escolheu-te. Tua realidade não está naquilo que tu possuis ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus contigo. Tu és um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Tu és preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Se desististe, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair.
és um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Tu és precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se desististe, não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vocês são preciosos. Amém. Nós estamos então chegando ao final de mais um culto e queremos agradecer a participação de todos e o nosso desejo e oração é que todos os amados irmãos e irmãs tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, que seja uma semana vivida na presença do Senhor, debaixo da sua graça e da sua bênção. Na quarta-feira nós vamos ter mais uma vez o nosso culto em direto, de adoração, de louvor ao Senhor, de ministração da palavra e oração. Então, na quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos mais uma vez e convido, então, outras pessoas para participarem conosco deste culto em direto. E no próximo domingo, teremos novamente o nosso culto gravado. Estamos acompanhando as determinações do governo e as flexibilizações gradativas, que o governo tem feito. Então estejam atentos porque nós estaremos orientando e informando os amados irmãos em relação aos nossos cultos presenciais ali em nosso salão de cultos, em nosso templo, que por enquanto não temos ainda condições de fazer ali, de realizar ali. Mas estejam atentos e orem para que possamos brevemente vencer essa situação difícil, para que possamos estar juntos novamente, porque eu sei que esta é a grande expectativa no coração de todos, que brevemente possamos estar juntos novamente ali na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome. Mas tenha paciência, nós estamos vencendo e vamos vencer em nome de Jesus esta grande pandemia. Então seja cuidadoso, cuide-se de si, cuide dos seus, seja zeloso aí em relação aos cuidados que precisam ser tomados na questão sanitária, de higiene, de saúde, para que ninguém seja atingido pela Covid-19. Que todos sejam ricamente abençoados por Deus e que Deus fortaleça a nossa igreja a cada dia e derrame sobre nós de abundante graça. Que venha este grande avivamento sobre nós nesse tempo de crise, em nome do Senhor Jesus. Queremos então impetrar a bênção apostólica neste momento. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Beijo no coração e feliz Dia das Mães. Graça e paz, amados. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem assim o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não
continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se